Bem, aqui quem fala é Frederico Thompson e eu vou falar contigo mais uma vez sobre o Oscar, certo? Eu sou o seu filósofo quântico de plantão e eu vou falar sobre a questão da atração dentro do cinema, como funciona, né? Quais que são os significados que assistir ao filme e assistir os filmes têm para a nossa vida e por que a premiação do Oscar envolve o quanto você classifica o significado de um filme ou de outro, quanto que você coloca de relevância dentro de assuntos que vão depois mudar como você vê a vida ou como você quer dar vazão às suas emoções, certo? O filme, de certa forma, é aquele conjunto de mensagens, imagens e percepções que você tem acerca que alguém colocou ali sobre a vida dele, que de certa forma você vai assimilar aquilo para viver. Você nunca percebeu que às vezes você pega um filme ou os filmes chaves para você são muito relacionados com histórias marcantes na sua vida? Né? Muitas vezes, às vezes você vê o personagem vivendo uma coisa X ali, logo depois você tem a lógica daquilo que você vive, que aquele personagem vive, você está vivendo e de repente você tem mais uma segurança emocional para, enfim, para confiar em você mesmo e fazer a vida virar do jeito que você acha que é certo. Acontece, não acontece? Deve ter acontecido com você, comigo, acontece o tempo inteiro. E quando eu atendo, né, atendo muitas pessoas individualmente, eu consigo, as pessoas conseguem perceber essa relação na vida delas. Então, o Oscar. Qual que é a relação do Oscar, né? Que significados né, a Academia Americana ela coloca, né? Que ênfase que ela dá em que assunto premiando esse ou aquele filme? Vamos falar sobre o Oscar. Né, um pouco mais. Em primeiro lugar, o Oscar ele é uma associação americana que vai falar, né, o que o pessoal ali, os seus associados mais gostaram e eles vão classificar aquilo através do voto deles, né, como né, uma eleição, enfim, um concurso, né, e através disso você percebe como eles estão pensando ou aqueles americanos acham que as coisas têm que ser. Em primeiro lugar, eles achavam que tinha que ter mais pessoas da raça negra concorrendo, né? Porque 2 anos seguidos não tem. Eu não sei se ela é tão relevante, mas o que é importante é que eles conseguiram sim ter várias pessoas, né, apresentando o Oscar e esse assunto veio e foi mencionado, foi falado à torta e direito, e eles conseguiram sua representatividade, né? A gente poderia ter mais, né? Você sabe, por exemplo, qual é o prêmio do cinema brasileiro, Gramado, né? Que é feito lá em Gramado, que é o Kikito, né? Ninguém sabe direito, né? Fica lá no Rio Grande do Sul. E tem aquela premiação numa cidade linda, maravilhosa, a gente nem às vezes sabe que o filme que participa, quem não participa e quem ganha, quem não ganha, né? Enfim. Mas a questão é que o Oscar ele tem aquela questão política. Eu vou te dar um exemplo de como existe uma questão política no Oscar. Eu gostaria que Star Wars tivesse ganhado. Star Wars é filosofia esse livro, tá, gente? Tivesse ganhado algum prêmio, de efeitos visuais, qualquer coisa, pelo amor de Deus, Star Wars ganha alguma coisa, eu adoro Star Wars. Mas não ganhou nada. E Mad Max, que eu acho que é um filme que é mais violento que eu gostaria que fosse, meio apocalíptico, que todo mundo lá, ou o cara é drogado, ou a mulher é escrava sexual, ou o outro é... Todo mundo é meio zoado, e o mundo se acabou, ganhou um monte de efeitos especiais. Acontece que Star Wars, na década de 70, quando ele foi lançado, ele era a última moda de efeitos visuais especiais. Aí você está imaginando que ele vai ganhar de novo, mas... Cara, isso foi 40 anos atrás. De repente, o outro filme tem efeitos visuais especiais melhores. Né? Mad Max ganhou 6 estatuetas, né? Então foi muito premiado esse filme. O pessoal achou que ele tem uma relevância muito bacana, né? O Mad Max. Então, mas também o mundo se acaba, né? O mundo se acaba e as emoções das pessoas ficam afloradas, né? Então já existe um quê de ambientalismo nisso, né? Ou pelo menos invertido. Se você não cuida do meio ambiente ou não cuida da sociedade em geral, né? Acontece um apocalipse, tudo se estraga. Né? Isso é um dos significados. Outro significado é que o melhor filme foi Spotlight, né? Que é um filme que fala sobre casos de pedofilia ligados à religião, no caso da Igreja Católica. Então, você está discutindo sexualidade e religiosidade e como as pessoas não querem manifestar que esses assuntos venham à tona porque acham que já estão resolvidos. Então, esse é um significado também. Né? Outra questão política do Oscar. O Ennio Morricone ganhou por Os Oito Odiados. O Ennio Morricone fez A Missão, fez várias músicas belíssimas no cinema. Ele foi premiado por Os Oito Odiados.
Né? Então você pensa, pô, por que, que não foi premiado por outro? Ah, porque na época alguém pensava diferente. Então, Oscar não necessariamente é a justiça nem a única expressão da realidade. É a que determinadas pessoas ali nos Estados Unidos consideraram mais relevantes. Né? Nós temos também o Leonardo DiCaprio finalmente ganhou um Oscar, aleluia, né? Acho que o pessoal, os negros, o pessoal, até sinto vergonha de falar os negros, né? Como se fosse uma dissociação, mas o pessoal que se une lá pela causa das pessoas da raça negra, falou, o Leonardo DiCaprio vai ganhar o Oscar, é que é racismo. Ele nunca ganha, então, pô, para aí, tá errado essa parada aí, entendeu? Então, mas ainda assim, ainda no Leonardo DiCaprio, no próprio filme em que ele ganhou o Oscar, ele fala para um índio uma hora lá que, cara, não interessa o que você fala, não interessa a sua raça, e querendo dizer que mais ou menos o filme que no século XIX, onde se passa o filme, isso ainda era relevante, as pessoas ainda julgavam a pessoa melhor ou pior de acordo com a raça delas. Então, tá aí mais um assunto que a coletividade discute sendo premiado. Né? Outro filme que teve muita repercussão foi esse da crise imobiliária aqui. Eu vou pegar aqui na minha cola, não, eu estou olhando na cola mesmo, fique tranquilo, que é o filme A Grande Aposta, né? Que alguns, né, antes da crise de 2008 lá nos Estados Unidos, imobiliária, o pessoal achava que, né, alguns investidores achavam que ninguém sabia gerir o dinheiro, ficava comprando casa sem usar a casa, e isso ia dar uma crise, porque uma hora, né, o cara colocar o dinheiro numa coisa que não dá dinheiro, que não funciona, ou não saber gerir o dinheiro ia dar uma grande besteira e ninguém queria olhar para essa besteira. Né? E, ou seja, investir na burrice alheia e deu muito dinheiro para certas pessoas. Quer dizer o quê? Que também, né, você poderia ser ou a Igreja Católica não olha para a sexualidade, ou as pessoas como eu e você, que não são dentro de uma religião, não olham para como gerenciar o dinheiro, não olhar para alguma coisa dá um grande problema. E no caso, o Leonardo DiCaprio fez no seu discurso dizendo que você não olhar para o quanto é importante cuidar do seu planeta vai superaquecer. Ele falou que para gravar cenas no gelo teve que ir lá para os fim do mundo para achar um lugar que ainda tivesse gelo, porque o resto do gelo do planeta está derretendo. Ou seja, existem vários significados dentro de cada um desses filmes, certo? Né? Existe o Perdido em Marte, que também o cara também está perdido em Marte, ele tem que cuidar do pouco que ele tem de planeta de Marte, de possibilidades para sobreviver. Então tá aí a ecologia também, né? Como você pode ver, tem bastante o regresso a esse do Leonardo DiCaprio, enfim, né? Tivemos perdemos, né, o menino e o mundo, que era o nosso filme brasileiro, perdeu para Divertidamente, que a Glória Pires não viu. Aliás, né, parecia que ela foi arrastada para lá, não sabia o que estava fazendo. Jogaram ela lá, falou assim, apresenta esse tal de Oscar. Ela estava nem aí para paçoca. Né? Se a gente pelo menos valorizasse o nosso cinema nacional, poderia até não dar tanta atenção para o outro, mas enfim, tem a sua relevância o Oscar, sim, né? Mas também temos que entender como funciona o nosso cinema, quem que é premiado, quem que não é, que filmes que histórias nós, como povo, queremos contar, né? Você sabe alguma história de algum povo indígena? Não. Sabe por que você não sabe? Porque eles não contam. Então, se a gente não conta nem para nós as nossas próprias histórias, que tipo de cultura a gente vai ter? Né? Que tipo de significados nós expomos para o mundo? Né? É importante saber, é importante discutir isso. Isso são algumas das considerações que eu tenho para fazer sobre cinema, sobre o Oscar, sobre nós. Se você gostou, curte, compartilha e um grande abraço.